Olá! Você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos falar sobre essa semana que tivemos a eliminação do Xeratoba. Mas antes de começar o episódio, eu tenho um recado para você. Se é a sua primeira vez ouvindo Espiadinha ou ainda não seguiu a gente, siga a gente na plataforma de áudio que você está nos ouvindo. E aproveite e nos siga também nas nossas redes sociais do Espiadinha, no Facebook e no Instagram, para ficar por dentro de tudo quando for sair um episódio novo. E também uma dica, se você estiver ouvindo Espiadinha no Spotify, tem um botão chamado download do episódio, onde você consegue abaixar o episódio gratuitamente e ouvir aonde e quando estiver sem internet. Agora, vamos para o episódio. Vamos começar com a prova do Lampião. A prova do Lampião foi em grupos, foi em duplas, e a dupla que ganhou essa prova foi a Débora e a Moranguinho, que foram sorteadas. Que é essa dupla, né? Dupla de amigos, né? Dupla de amigos que foi pra prova, foi. E quem ficou com o poder foi a Débora e a Moranguinho ficou com 10 mil no bolso. E quem foi pra Baia foi o Alex, o Irã, o Lucas e a Ruivinha foi. Decidiram, né, que as duas que estavam na prova de fogo que ganharam tirariam para o ímpar, né? Para Isso, ver ó. quem ficava com dinheiro e quem ficava com o lampião, né? Isso. Olha como na Fazenda, né? Pode tudo, né? No Big Brother não pode par ou ímpar pra decidir. Na Fazenda pode tudo. Então, porque geralmente eles pedem que haja um consenso entre as duas pessoas. As duas pessoas acabam brigando lá, discutindo, né? Sim, Uma não quer arredar o pé, outra não quer. Agora, na verdade, acabou ficando no Paro Ímpar. Eu não lembro, eles já tinham feito Paro Ímpar alguma vez, assim, de empate, desses impasses aí? olha, eu não me recordo. É complicado, né, isso, porque tudo bem, ó, no final das contas ali, essas semanas os poderes estão caindo na mão de quem não precisa, né? É, Mas de qualquer forma, se caísse na mão do adversário, até para o grupo B foi uma vitória, né? foi. Mesmo os poderes não mudando muita coisa, mas se estivesse na mão do A, teria levado outra pessoa para a roça, né? Sim. Na votação da casa. Então, É, assim, é, nessa semana, o grupo B levou vantagem de ter o fazendeiro e ter o poder, né? sim. Então foi uma semana produtiva, né, para o grupo B. É. E o A praticamente ficou em desvantagem nessas provas, né? Porque, por exemplo, o poder na mão do A seria interessante, não teve. Seria. E a prova do fazendeiro também, né? É. O Pelé ganhou então, quer dizer, eles levaram vantagem tanto que eles puseram 3 na roça, né? É. A ação da roça, ela começou com a Débora abrindo os poderes e distribuiu o poder. Ela escolheu o poder vermelho, entregou o amarelo para Bárbara. Isso. Aí o Pelé indicou a Bia para roça. Indicou a Bia e falou que não tem nenhum tipo de amizade lá dentro com ela. E já é concreto já na casa, já que os dois já se estranham já faz tempo, já era já de se esperar já. Isso. É, esses dois aí não se bicam desde o começo, né? Essa é a É, verdade. sim, Tentaram ali resolver, mas não resolveu. E ali qualquer faísca que acontece é motivo para você relembrar. Então eu lembro que eles primeiro não deram certo, depois deram. Aí depois também não deram de novo. Cada vez que tem uma votação, fica puxando coisas de trás. E quando você puxa essas histórias que aconteceram, que já estava resolvido,
você levanta novamente uma justificativa para ser votado de novo, né? Aí Sim, fica um looping eterno. Então, na verdade, o, o, o Pelé, ele também, acho que ele não quis muito se posicionar, votando em outra pessoa, porque a Bia já tinha ido para roça, voltou fazendeira, né? é, Depois foi numa votação também, ela chegou aí numa votação, né? sim. Ela foi numa votação? Qual foi? Qual ela foi? Foi Foi, agora, foi agora com ele votou. foi com a. Ela foi até pra prova até que ela ganhou. Então, voltou fazendeira uma vez, né? Sim, Então, assim, já sabia que ela era boa de prova e também sabe que eu acredito que eles devem imaginar que ali a Bia tem uma força, a Pétala, por conta de estarem muito próximas da Deolane, né? bom, a votação, ela foi o seguinte, vamos destacar alguns pontos nessa votação. O primeiro voto, que foi da Deolane na Kerline, tivemos a briga de Kerline, Deolane e Pétala, e a briga em resumo foi porque uma briga da Pétala com o Shai, a Pétala colocou o pé na cama da Kerline, foi. E daí a Kerline daí falou lá que a Pétala invadiu o único espaço na casa dela e ficou aquela gritaria toda. A discussão daí não dava para entender, já uma falando em cima da outra daí você perdeu completamente. Até a Galisteu conseguir retomar o programa foi difícil. Começou uma gritaria, né? E a Pétala, ela começa a ficar a falar baixinho, né? Não, mas eu não fiz porque eu não fiz, porque isso, porque aquilo. No final das contas, nesse momento, ela provocou mesmo. Ela foi lá no meio, né? Colocou, praticamente subiu na cama, né? Ali só não pulou, né? Porque Sim, ela provoca, né? Ela faz para provocar porque ela foi lá em cima. E a própria Kerline falou, né? Falou, é, sai daqui, sai daqui. Aí, foi aí que ela falou, sai cachorro, né? sim, E isso daí deu o que falar, porque aí eles começaram com esse negócio de cachorro, né? Chamar os outros de cachorro. Mas eu acho que o problema é o seguinte, na verdade, naquela semana, é, eles estavam tentando de tudo para tirar o Shai, né? é, Então, eles tentaram de tudo, apelação, xingar, provocar, uma série de coisas para ver se ele perdia a cabeça, tal, né? Então, a Kerline ficou bem revoltada com isso, né? E elas sim, vão naquela história, sempre voltam a falar que ela defende o cara, né? Que não enxerga o que o cara andou fazendo. Aí vem a Moranguinho com a mesma história também. Então, quer dizer, a Moranguinho já falou não sei quantas vezes também, e na verdade é aquilo que a gente falou, né? Nós não vimos, né? é, Porque pode ser que a câmera tenha cortado, ou então não existe, né? Ou então, por exemplo, foi uma coisa muito, vamos supor, que não foi tão repetitiva, né? sim, E tanto que ela acho que os problemas de briga feia que ela teve com ele foi depois daquela briga do Chay também, né? Do Chay não, do Thiago, né? foi. Que ela inflamou lá, começou a gritar. Mas antes disso, ela não tinha brigado tão forte, né? Outro ponto a se destacar nessa votação foi que tivemos uma briga do Alex com a Deolane. E nessa briga aí teve um ponto que a Deolane, ela falou lá que prefere ser chamada de loira do banheiro do que sonequinha lacradora da casa. Aí o Alex inflamou e falou que não deu liberdade para Deolane para chamar ele no feminino, nunca deu liberdade para chamar.
E é pra chamar de lacrador, porque lacradora eu nunca dei liberdade. E ficou essa briga daí a Deolane se fez desentendida um tempo e depois ela foi puxar falando assim: "Ah, você tá puxando pro lado da homofobia". Então ela entendeu, só que ela tava fugindo do bagulho. É, esses dois aí também, né? Tá difícil de chegar no denominador, né? É, Porque ela tem um ranço dele e é recíproco. Ele também tem, né? E não perde a oportunidade, né? é, Tanto ela de ficar alfinetando, quanto ele também, quando tem que fazer alguma votação, ele sempre dá um jeito de colocar alguma dinâmica, né? é. Sempre dá um jeito de puxar a pessoa aí para tretar, né? Para brigar, né? E a Deolane até falou até do sotaque até do Alex até, que no ao vivo é uma é um sotaque e na convivência é outro. Ah, sim. Eu acho que o Alex, ele tem horas que ele fala mais arrastado, mais devagar, assim. Mas eu acho que isso daí faz parte, né? Se a pessoa tem sotaque, ela tá ali no meio do game, tudo, uma hora ela puxa mais, outra hora não. Eu acho que é que nem eu falo, as pessoas ali querem arranjar pelo em ovo, né? Qualquer Sim, coisa tem que destacar alguma coisa negativa, né, que a pessoa acha negativa. Tanto que você vê, quando essas pessoas saem, elas ficam sem ação com o que está acontecendo aqui fora, que não bate com o que elas estão vivendo, né? A é, pessoa sai com um discurso que aqui fora já não tem, não cola mais, e é como se a pessoa não estivesse enxergando, né? sim. Todo mundo que está saindo não está se enxergando, né? Bom, nessa votação, quem foi a mais votada foi a Deolane. A Deolane até a Bárbara, ela tinha o poder lá que o voto da Bárbara era de peso 2 e votou na Deolane. A Deolane ficou com 7 votos. A Débora abriu o poder dela tinha que cancelar 2 votos. E ela não ia cancelar o voto que a Deolane recebeu. Então ela cancelou o voto da Deolane, que a Deolane deu, e o voto da Pétala, que foram votos na Kerline. A Kerline ficou com apenas 3 votos, a Deolane continuou sendo a mais votada. Na puxada da baia, a Deolane puxou o Irã. Bom, E nessa a Débora, ela aproveitou, né, do gancho dos poderes, que, na verdade, esses poderes, eles não iam alterar praticamente nada, né? é, E a falou que era o poder, né? Que nem, acho que o primeiro poder que foi falado foi o da Débora, o primeiro? não, foi Foi da o da Bárbara. Babi, o da Babi. Então, quando a Babi falou o poder, que era voto peso 2, né? Aí Isso, começaram a já tirar um sarro do poder, né? Que nem é, a Deolane já ficou tirando sarro, que, nossa, que poder, né? Aí ficou falando para Moranguinho lá. Tanto que aí a Débora, o que que ela fez? Ao invés dela achar o poder ruim, que depois até o Lucas estava falando, esses poderes aí, tirando sarro. Ela acabou fazendo o seguinte, ela se aproveitou da situação. Primeiro, ela levantou que o Lucas estava desmerecendo a o programa. dinâmica, programa Sim, da Fazenda, né? Depois ela ainda falou que ela justificou a retirada de voto. Então foi interessante, porque, por exemplo, você fala assim, vou tirar da Pétala. Você tiraria da Pétala, mas não falaria nada. é, Ela aproveitou para explicar pra por que falar. que ela estava tirando, que ela não concordava com o que ela falou da Kerline, que a Kerline estava certa, que ela estava realmente, ela invadiu, que ela subiu na cama, e que subiu assim, né, que ela entrou no meio deles e que ela estava provocando, e tudo que a Kerline falou era verdade. Então, o que que ela fez? Ela se aproveitou. Eu vi até que a Pétala, ela fez um sinal que ela pediu a palavra. Não sei se É. você chegou a ver, você viu isso?
Não, isso daí eu não vi. Ela falou assim, posso falar? Fez assim, posso falar? Para alguém, não sei para com quem que ela estava falando, ou se ela estava tentando chamar a atenção da Galisteu, para a Galisteu ver, né, para dar Hã? a tréplica lá para ela. Mas depois a Galisteu pegou, mudou de assunto lá e nem chamou. Eu É, não sei se ela chamou o intervalo primeiro, depois voltou e não chamou mais. Aí ela falou, então você. Aí esperou a terminar, né? E depois já foi falar da próxima, para ver quem que a Deolane ia puxar, né? Então, então foi interessante isso, porque ela aproveitou uma coisa que não ia dar em nada e aproveitou e já discordou, né, da Pétala, né? sim. E ainda E deu uma alfinetada é, no Lucas, né? sim, mas olha, isso daí o grupo A tá certo, porque olha que poderes, viu? Que poderizinhos merdas. É, eles só esqueceram de Porque, falar que se caísse na mão deles, né? se caísse na mão deles, aí Então, seria outra coisa daí, né? aí eles iam mandar a Kerline, né? É, Para para roça. Então, na verdade, o B ele acabou se protegendo de ter pego os poderes, né? sim, porque se caísse esse poder no colo do A, aí já era. Então. Aí, no final das contas, o bem ou o mal, quem ganha o poder sempre leva vantagem. Não importa que seja esse bendito desse poder, né? Sim. Ele acaba levando vantagem. Tivemos a Carelada. A Carelada não tivemos Resta um dessa vez. Tinha caixas que cada caixa tinha mais ou menos uma bolinha, uma ficha. E podia ter a cor branca, a cor vermelha e a cor roxa. A cor vermelha é que você está salvo. A cor branca é que você vai sentar lá no banquinho da roça, no quarto roceiro. E a cor roxa é quem ia escolher quem não ia fazer a prova. E Eram os baús, né? sim, Tinha uma plaquinha nos baús. e teve uma urna antes para sortear quem que ia começar. Ah, sim. E começou com a Babi. E a gente sabia que tinha três fichas brancas. Então, quem pegasse a última ficha branca estava na roça. Estaria na roça e não sairia da roça, né? Isso. Não E quem. sairia mais. Mas que coisa, essa bolinha branca demorou a segunda, hein? E a Nossa. terceira. A primeira ficha que saiu foi a ficha branca, que foi para a Babi. A Babi foi sorteada, ela tirou e ela que sentou lá no banquinho. A gente, pelo menos eu já comemorei já demais já, porque a gente sabia que tinha três fichas. É Então, verdade. salvou. Ela praticamente se salvou. Aí só precisava ver em que sequência que essas brancas iam sair, mas ela mesma não ia, né? A É, Babi não ia. ela já estava salva já. Porque É, ela teve a sorte de pegar. Bom, sorte ou azar, né? Ela teve a sorte de pegar o primeiro. foi sorte, né? Foi sorte, foi. É. E daí finalizou isso daí com a Moranguinho pegando a ficha roxa, e ela que ia escolher Não, quem. e teve o Alex mais uma vez, né? Se É, salvou, pegou a vermelha, né? Porque ele sim, estava com risco também, né? Dessa é, dinâmica podia ser um deles, né? é. E quem pegou primeiro foi o grupo B, porque começou com a Babi, daí a Babi escolheu o outro, o Babi escolheu o Alex e foi seguindo o grupo B. Era como se fosse um resta um, só que infelizmente, né, não era a escolha de Sim, salvar a pessoa, era escolher o baú. Então o baú podia ter é. uma bomba, né? E a Débora, quando escolheu lá, quando escolheu a ficha lá e deu vermelha lá, ela tinha que escolher o outro pra abrir o baú. Ela escolheu o André. O O André se André. salvou também. Porque Eu- tava praticamente. Faltava uma ficha vermelha só. E o André é. pegou a ficha. O André, ele. O André, ele foi assim, foi uma loucura o que aconteceu com ele, porque como sobraram já poucas pessoas e a gente sabia que ali tinha uma vermelha,
uma roxa e duas brancas, quando a Débora tirou, a Débora preferiu, ainda se justificou lá, né? Depois a Morango estava até falando, não entendi nada, que ela falou que já tinha, ela foi explicar para Morango que ela já tinha conseguido, é que ela não falou para Morango, não explicou direito, mas ela tinha conseguido não deixar Morango ir para a roça, porque o pessoal queria votar na Morango, ela falou, não voto na Morango, né? Isso. Aí ela salvou dali. Não ia dar poder ruim para ela, se fosse para colocar na roça, alguma coisa ela não ia fazer. Aí ela foi explicar isso, que já tinha feito isso por ela, que já tinha acabado o poder, que agora a dívida dela estava quitada. Então, por isso ela escolheu o André, né? Que Isso. a Morango achou que ela ia votar nela mesmo, ia tirar ela, É, mas aí ela falou, então eu vou tirar o André porque tem dois amigos dele lá na roça, né? isso. E o André. Aí, o André, se não fosse a Débora salvando ele ia pegar ou branca, mas aí ele não ficaria na roça, porque teria mais alguém com branca. Só que Sim, é o seguinte, se a Débora salvasse a Morango provavelmente não ia no André. Ela ia primeiro na Pétala, né? sim. Aí E, A Pétala talvez fosse no Lucas, e o André ia ficar por último. e o André, pelo menos na contagem lá se tivesse resta um, ele que ia sobrar. Ele ia O, sobrar. o André ia sobrar no resta um. Agora a Débora salvou ele tinha que pensar mesmo que a Débora salvou ele de uma boa, porque se não fosse a Morango tivesse pego na frente, É. vamos supor, primeiro, ele não ia para ele mais, com certeza. E aí ele ia para a roça, com certeza ele ia para a roça. Ou então ele ia ter que vetar alguém. Então, ele vetando alguém ia ser bom. Ia, Então, porque o Irã ele já falou já que é amigo já de infância. E daí tinha a Bia e a Deolane. A Bia e a Deolane que é do grupo dele. Aí, então, aí ele ia estar lascado. ele estava louco achando que pudesse acontecer isso com ele. Depois ele ficou meia hora, depois que passou essa dinâmica, que ele viu que ele se safou e ele não precisou se expor, ele ficou meia hora Chorando. pensativo, suando, né, nervoso. Chorou E até. nossa, que loucura. Só que é que nem eu falo, é justo a pessoa que ele gritou horrores lá com a Débora, né? É, Que acabou salvando ele, teve empatia, né? Porque tinha os amigos na roça. sim. Então, não fosse a Débora, ele tinha passado um carão. Meu Deus. É. O que que ele ia fazer? E o Irã até falou assim, ia ser obrigado a me vetar. Aí eu Não, não sei quem foi que falou, foi a Débora. Ah, pelo amor, só me faltava ele te vetar, né? Nossa. ele. E se ele pegasse também a roxa também ia ser bom demais, ia. Então, a roxa ou a branca, né? É, ia Que ser nem, bom já demais. pensou André parando numa roça, por causa de uma dinâmica? Que Nossa. a Deolane acabou de falar para, né? Ninguém vota nele, não toma voto. Então, quer dizer, é que nem eu falo, eles têm uma visão lá dentro que não é a mesma que a gente tem aqui fora. Sim. Porque, por exemplo, para a gente, o André não é jogador. Tudo bem, é aquele jogador que está se escondendo, né? Tá passando E percebido. fazendo, virando dos dois lados, passando vergonha, porque ele está passando vergonha, e, e provavelmente não ganha, É. não Não, é? Então, provavelmente não, né? Não vai ganhar. não ganha. Então, assim, para que passar essa vergonha toda se ele não vai ganhar, Sim. sabe? E agora fica recebendo um monte de elogio. O que que elas estão fazendo? Já estão elogiando o cara porque só sobrou ele praticamente. Meu Deus. E daí finalizou com a Moranguinho tirando a ficha roxa, a Pétala tirando a branca, e como faltava mais uma branca, o Lucas tirou a última, que era branca, e foi pra roça. Foi. Beleza. Nossa Senhora. Então a Nossa, roça. todo mundo vibrou, né? Todo mundo Nossa. vibrou. E Os daí fogos que ele pensaram que eram fogos do. aí Ai, ai. a roça ficou com a Bia, a Deolane, o Irã e o Xeratoba. É, A Moranguinho daí tirou a chance do Irã fazer a prova. Então a prova foi Deolane, Bia e o Xeratoba, foi. isso. E Sobre a, e a
Quer dizer, a Babi ficou fora, né? Sim. Foi, mandaram só um do grupo deles, né? É. Então foi. E o Irã já estava na roça direto, né? Sim. O Irã também, ele caiu nessa roça, ele deu maior sorte, né? Foi. Porque se caísse mais um do grupo B, ele vazava. É, então. Porque ele não é uma pessoa, ele realmente é uma pessoa assim que ele tentou ficar neutro, tentou ser amigo de todo mundo, falou umas coisas aí que pesadas, né? E É. estão jogando na cara dele até agora, né? Então, e também ele não é aquela pessoa que agradou muito o público. Na verdade, o público tinha um ranço dele, criado por conta dele mesmo, né? Coisas que ele falou lá dentro. Isso. E o ranço dele ser esse palestrinha, só que o que aconteceu? Eu acho que ele segurou um pouco esse lado palestra dele, porque ele não tá mais dando esse show de, né, que você vê aquela pessoa chata falando o tempo todo com aquela voz que ele fala pausado. Sim. Então faz um tempo que a gente não escuta. É. E o ranço dele estava subindo, então foi sorte dele, né? É. Bom, tivemos a prova do fazendeiro. A prova do fazendeiro foi uma grande merda, foi. De novo, uma provinha de sorte. A Record não tem mais criatividade, acabou a criatividade da Record. A Record agora não sabe fazer mais prova de novo. A prova tinha um monte de quadrados vermelhos e roxo. Tinha que pegar 3 quadrados vermelhos e 3 quadrados roxo. E daí os quadrados vermelhos tinha quantidade de bolinhas. Tinha que colocar a bolinha lá dentro de uma caixa que tinha um funil. E dentro das caixas roxas tinha bolas e uma consequência. Então, você tem 10 bolas, mas doe 8 para alguém. E daí tinha essas consequências na caixa roxa. E Nas quem ganha? outras caixas eram só bolinhas que tinham a Isso, quantidade, né? E aí a isso, pessoa que fosse pegando mais bola tinha mais chance de virar fazendeiro, né? isso. E quem pegasse mais bolas ganhava. Ganhava a Isso. prova. E daí, uma virada, a Bia levou. Tava a Bia e o Xeratoba. O Xeratoba perdeu a prova por uma bolinha. Uma bolinha na contagem. É, E a foi Bia bem maluco, né? Porque foi. você não tinha como prever, né? É, Porque saía, que nem tem algumas que você era obrigado a dividir, né? Por exemplo, no caso ali, teve uma que acho que foi a Deulane, saiu, fique com 10 e divida, e dê 5 para cada peão, né? é, Então, teve momentos que a pessoa não podia escolher, né? Era obrigada a fazer o que estava lá e acabou, sim. né? Não era igual o outro, sei lá, sete bolinhas lá para um Pra peão, você alguém. escolhia, né? Aham, Então, no final das contas, depois de fazer todos esses cálculos, né? Aí acabou ficando por um, né? sim. Foi Aí, bom, eu gostei é, que a Bia ganhou. eu gostei que a Bia ganhou, mas, pô, que provinha chata, hein? Que provinha Nossa, chata foi. péssima. A Record, a gente sempre, nas outras edições, a gente sempre elogiou a Record por fazer provas imensas, estruturas gigantes, e agora vem com provinha de sorte. Agora, 3 semanas praticamente já de provinha de sorte já. E tem aquelas provas de fases também que são boas, né? Que nem É, que tem a primeira fase, a segunda fase, vai eliminando. Agora, essas aí realmente são muito ruins. é. Bom, a Bia levou o fazendeiro, e daí, né, a roça ficou com a Deolane, o Irã e o Xeratoba. Impressionando só o Xeratoba foi eliminado. Ele ficou com 15%, o Irã ficou com 52%
e a Deolane com 32%. Juntando a porcentagem de Deolane, a doutora Deolane e o Lucas, que era do mesmo grupo, não dá a porcentagem do Irã. Isso a Deolane tá perdendo força cada vez mais, tá? Então, tá bem estranha essa votação, porque, por exemplo, na verdade, quando ela está na roça, você não imagina que vai haver uma divisão de votos. E o que está acontecendo? Não está havendo uma divisão de votos. Não mesmo. Tem um que está ficando com pouco voto, pouca porcentagem, ela fica mediana e alguém supera ela, né? Que acho que Sim, o que aconteceu com o Vini na outra roça também foi a mesma coisa, né? foi. Então veja, na verdade, esse movimento todo de votar na Deolane não está acontecendo, né? É. Porque ela foi sozinha para alguma roça do Sem Aliados? Já teve A uma ro... roça lá que ela voltou lá com Não, uns 5. ela foi para duas até agora, não foi? Então, a primeira roça ela voltou com uma Ah, porcentagem. não, ela foi com o Thomas e com o Vini e ela, não Essa votação aí, essa roça, a primeira roça da Deolane foi com. Foi Deolane, o. o Vini Deolane, o Tomás e o e o Vini. Shai. Não, o Shai. Foi o Shai, foi. Chay voltou, né? O Shai voltou e daí foi expulso daí. E o Tomás saiu. E qual foi Isso. a do Vini agora? Foi o Vini, Foi com a Babi a e com a. Babi. A Babi, a Pétala e o Vini. E a Babi voltou e a Pétala voltou em segundo. Isso, Tanto que a Babi, que até reprisou hoje, a Babi voltou toda contente, dançando. Quando foi. a Pétala entra murcha, né? Foi. É. Então a Deolane foi. Então a Deolane foi na do Tomás. É isso que ela tá falando, que ela foi na do Tomás, quando o Tomás pediu para sair, entendeu? É. Foi o Tomás e o Shai, foi. Então nessa roça ela não teve uma votação muito expressiva, ela teve quanto? 40 e pouco? Foi por aí, foi. 49, parece, se eu não me engano. É. Era para eles terem gabaritado, né? É. Mas, bom, vamos ver, né? O grupo A, a gente não tá vendo aquela força, né? Acho que das roças até agora, acho que foi só o Thiago que teve aquela votação alta e a Débora, né? Foi. A Babi acho que também teve uma votação meio alta, né? É, e agora o Irã, agora, né? Com O Irã. 52. Então. Quem diria? O Irã que ele não é querido. Ele não é um participante querido. E voltou com 52%. Voltou com a maior porcentagem ainda em cima da doutora, da chefa da fazenda. Isso daí já mostra já que o grupo A tá caindo, tá? Aos poucos vai. Parece-me que o grupo B está mais engajado para votar, né? E o grupo A Sim, não está tanto, né? é. Porque Porque é o até pode. segundo, né? O segundo a eliminação que nem o Vini também foi nesse percentual aí de 15, né? Foi. E o pior de tudo é ele passar vergonha de perguntar achando que ele estava com 35, 40, imagine. Não, o Xeratoba Nossa, na que cabine de vergonha. descompressão, o Xeratoba na cabine de descompressão falando lá, o Lucas Selfie perguntou pro Xeratoba lá, quanto por cento você acha que você recebeu pra ficar? E daí o Xeratoba falou, eu acho que eu fiquei com 40%. Você jogando o ego lá em cima, lá, 40%. Nossa, E daí, como o Celso pergunta, como que você teve 40% numa roça é, que de a vantagem é três. E foi 100% contra. eliminado. É, aí não tem coisa. Aí, Aí ele aí ele pegou e falou, falou é, 35. daí 35, daí ele fez a conta de cabeça, percebeu que errou de novo. Um E depois, absurdo. pra quem falava tanto lá que a Ruivinha não sabe contar 1 hora, ele também não É, sabe contar também, né? 100% dividido por 3, né?
Na verdade, ele realmente, na cabine, ele só passou vergonha. Bom, chegamos ao final desse episódio, mas antes eu quero saber de você agora, né? Agora que a Bia está com o chapéu, o que você espera dessa próxima roça que vem? Olha, eles já andaram falando, né? O próprio Xeratoba, ele falou que pediu para a Bia, porque ele quer indicar a Kerline de qualquer jeito, né? Ele queria indicar, voltando da fazendeira, ameaçou, falou que ia fazer. E depois ainda pediu para a Bia se ele não conseguisse para ela colocar a, a Kerline na roça, né? É, Então eu tenho a impressão que a Bia vai na Kerline, porque a Kerline ainda não foi para uma roça direto, né? Ela conseguiu se safar, quase todas as vezes de votação ela conseguiu se safar, sim, né? Nas dinâmicas, tudo por causa do Lampião, né, também. Então, a da outra vez ela pegou imunidade, né, na roça passada. foi. Então, assim, ela vem se safando de ser votada, de conseguir sentar no banco. É, E eu acredito que a Bia vai ser certeira nela. Que, por exemplo, a Babi já voltou de duas roças, não foi a Babi? foi. Débora já voltou de três. O Irã acabou de voltar. Tem o Alex que nunca foi, né? É, Então ela teria, assim, se ela pensar bem, ela colocaria o Alex, mas ela meio que prometeu pro Xeratoba que ela ia colocar a Kerline, né? sim. Até o Ruivinho não foi em roça. Não foi em roça e tem os motivos, né? São Sim, adversários, né? Mas eu acredito que pelo ranço ela vai na Kerline. Que é, é o ranço da Pétala, o ranço do Xeratoba e a própria Deolane também tem ranço dela, né? sim. A Moranguinho também. A Moranguinho até que não tem muito, que elas tiveram um estreitamento de amizade, não tipo amizade, a Moranguinho consolando a Ké numa hora que a Ké tava mal. Então isso daí ainda ficou nela. Só que quando ela tá com as meninas, ela também aproveita e fala mal, né? É, Da Ké. Eu acho que a Bia vai na Ké, a casa, o grupo B deve votar em quem agora? Talvez eles votem na Pétala. A Kerline já falou que se tiver um poder ela vai jogar o André. é. Então temos promessas aí de acontecer alguma coisa, né? É, e pessoas inéditas para a roça. Bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.